Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui dizendo para vocês que esta é mais uma das lives da FLAAB e eu estou aqui para dizer para vocês que hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, que é a Heloísa Abrantes, que é diretora da Saberge, e nós vamos bater esse papo com ela. E eu tô querendo aqui entrar, vamos ver se eu consigo. Ela já entrou, acho que eu tô conseguindo por ela também. Daqui a pouquinho vocês vão ver na tela Heloísa aparecendo. Eu tô aqui também na minha primeira Oi. vez. Oi, Elo! Conseguimos? Conseguimos! Nem Ah, acredito! Olha só, já tem o Jaime, já tem a Grace, está todo mundo dando é, parabéns. que Olha bom. só, Só vamos. preciso fazer uma correção. É, Eu não sou diretora da Saberge, mas eu sou conselheira. muito bem, obrigada pela sua correção. Eu já sou da velhíssima guarda. Olha, mas é muito bom saber isso, porque para mim você é a diretora honorária, vamos dizer assim. Obrigada, obrigada. Mas eu acho ótimo que você esteja conosco aqui hoje. Porque, Elô, você vai poder trazer um pouco mais da história. Tem muita gente nova E tem muita entrando história. e eles precisam conhecer toda essa história dos Aham, pioneiros, né? Porque você é aham, uma das pioneiras. Vamos é, dizer assim, talvez a gente já seja a segunda geração. Teve os pioneiros que vieram antes da gente. é, Mas você é, estava aqui no nascedouro aham, da bioenergética, da terapia corporal, de um modo é, geral, né? é. Então, eu acho que é super legal você saber que tem um monte de gente querida aqui, Bia Hetzel, Fernando Nóbrega. Imagino Fernando. que você vai Só estar gente falando. querida. Então, Minhas netas também ficaram de entrar. vão Minha entrar filha sim. já entrou, a Nicole. Então, e você vai poder contar um pouco para a gente, Lu, uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente começar, que vai Uhum, dar o grounding do papo, da história. da história, É. que é como foi a sua aproximação à análise bioenergética. Na verdade, o que a gente quer saber mesmo é como você chegou na psicologia, logo, em primeiro Aham. lugar. Ah, sim. Qual foi Ah, o sim. chamado? E depois a análise Ah, bioenergética, como é que entrou? é. Mas vou te deixar solta para falar. Aham. Menina, lá em Priscas Eras, eu pensei em fazer medicina, porque eu queria fazer neurologia. E aí, em função de eu ter feito normal, porque na minha família tinha que fazer normal para casar, etc e tal, eu vi que para medicina eu ia passar anos estudando, né? Então, eu resolvi fazer psicologia. Já tinha uma prima que estava fazendo e tal. E fui fazer psicologia e eu amei, amei. Porque ali eu adorava história, eu já me atraía por filosofia. Então a faculdade de psicologia para mim foi simplesmente o máximo. E fui fazendo um caminho. De início eu pensava em fazer clínica infantil, que na verdade eu nunca fiz, né? Me formei na faculdade me interessando por técnica de grupo. Fui monitora muito tempo de uma cadeira de dinâmica, chamava-se dinâmica de grupo, onde a gente via as várias técnicas. E fui no final da faculdade, já fui me encaminhando para a psicanálise. Eu tinha um professor maravilhoso, Dr. Carlos Paes e Barros, que fazia grupo de estudos com ele, enfim. Então, quando eu me formei, assim que eu me formei, eu conheço o Oswaldo, nosso querido Oswaldo Guimarães, que nos deixou há pouco tempo. Eu conheci num grupo de formação de Gestalt. Isso em 70 e... Antes de eu me formar em 76,
foi um pouco antes. Então, eu fui fazer a formação em Gestalt, que eu já juntei com o que eu tinha de dinâmica de grupo, mas fui me encaminhando para uma formação em psicanálise, passei por Lacan, era muita leitura freudiana, né, durante uns 10 anos. E aí, em algum momento, eu já tinha feito terapia durante 8 anos em psicanálise, com Ruth Goldenberg, uma queridíssima no meu coração. E eu tinha parado de fazer terapia e precisava voltar a fazer terapia. E o Oswaldo começou a me dizer: não, você vai fazer bioenergética. O Oswaldo tinha morado nos Estados Unidos, então trouxe muitas concepções que já aconteciam lá. Bom, e nesse caminho todo, eu tive durante anos grupo de estudo haitiano, né? Eu estudava Reich com um grupo de amigos e tal. Então, tudo isso assim, o Oswaldo falou: você vai fazer terapia em bioenergética. Eu fui fazer terapia com a Eliane Siqueira, que já tinha um formato de grupo de formação, junto com Oswaldo e outras pessoas, com Frank Ledick, né? Mas o Frank ainda não vinha ao Brasil, eles iam aos Estados Unidos, né? Então, o Frank começou a vir ao Brasil e eu comecei a fazer grupo com o Frank. Nós fizemos grupos com o Frank de 7 dias durante 9 anos, né? E em algum momento, acho que foi em 87, mais ou menos, nós trouxemos o Lowen. E nessa época, o grupo da Eliane Siqueira, junto com Sandra Guimarães, era enorme, eram vários grupos, devia ter, sei lá, umas 40 pessoas envolvidas. Então, o Lowen falou que estava na hora do Rio de Janeiro ter a sociedade, né? Então, foi em 89, em dezembro de 89, que nós fundamos a Saberj, né? E várias pessoas desses 40 se dispersaram, foram fazer outras coisas, e um grupo menor ficou atuante, né? Atuante durante bastante tempo, né? E assim começamos. Acho que a primeira turma da Saberj já foi em 90, 91, por aí, né? Então, o meu caminho para a bioenergética foi através de terapia, né? Que é um E, ótimo caminho. e foi a clínica, então, que te trouxe para dentro da bioenergética, que é um caminho Foi. maravilhoso, né? É, Você já é. chegou com uma Uhum, contribuição também, né? Porque você é, vinha com toda a sua bagagem psicanalítica. é. E hoje as E eu pessoas tinha que dar conta perguntam, né? daquela tendência minha, de dentro da configuração do enquadro psicanalítico, colocar, por exemplo, o diálogo com a almofada, o espaço vazio ali de pai, de mãe, né? Eu já fazia essas coisas, né? Então eu tinha que juntar essas coisas e quando eu descobri o corpo, aí foi o paraíso, né? Porque você fazer um trabalho terapêutico de autoconhecimento, podendo ter consciência corporal, a consciência no corpo, é o clique, né? É o pulo do gato. Com certeza. Eu também estou te conhecendo recentemente, né? Apesar da gente ter cruzado nossas histórias aí. Mas nunca Você... chegamos muito perto. Não, porque você estava no Rio e eu em São Paulo, mas É, eu dou um valor muito grande para esta psicanálise ancorada no corpo que você traz, Elô. Eu acho que essa é uma uhum, contribuição assim inestimável, né? Não é à toa que nós nos é, chamamos analistas bioenergéticos, né? é. Então, eu fiquei pensando, né, que você está no eixo da formação dos alunos na SABERJ, né, no ensino e na clínica. E como que você vê isso, a psicologia do desenvolvimento, inclusive, que é um tema seu também de estudo, de trabalho, né? Como Uma que você vê a dedicação. importância, isso, a importância Uhum. disso na formação dos seus É, é alunos? por- Porque na psicologia do desenvolvimento é que você percebe o cerne do vínculo, né? Porque eu acho que o trabalho corporal, o trabalho da bioenergética, para mim, abriu um espaço maravilhoso de crescimento com a maternagem. Então, o toque, o poder botar no colo, o choro que está no colo, é de uma qualidade totalmente diferente, tão profunda, né?
E quando você estuda a psicologia do desenvolvimento, você vai percebendo em que lugar você está para aquele cliente, dentro da dificuldade dele, dentro do discurso dele, dentro do não saber, né? O sentir e não saber nomear. Aonde você se encontra diante daquele bebê que está na sua frente, né? Então, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia, todo o trabalho winnicottiano, né, para mim é o creme de la creme, né, da compreensão disso tudo, né? Porque você acompanhar sabendo da delicadeza daquele momento, por que que aquela pessoa não consegue nomear, por que aquela pessoa não sabe o que sente, né? E você poder ter esse olhar para esse bebê, né? E poder ir ressignificando, porque eu acho que tem um espaço maravilhoso no trabalho corporal, que é de ressignificando situações traumáticas que estão ali no bloqueio, né? Até poder expressar isso, né? Até poder expressar, poder ter um trabalho mais expressivo, digamos assim, né? Antes disso, eu acho que tem filigranas, que é no contato, um toque pequeno, né? Um observar aquela pessoa, né? Que é esse desenvolvimento, né? Desse olhar da mãe mesmo para o bebê, né? De acolhimento, né? De acolhimento. É Então, por maravilhoso aí a psico... isso que você ensina, Elô, porque você está dando mesmo isso, esse grounding, né? Da experiência Uhum. psíquica ancorada no corpo, O né? que eu sempre mais gostei, né? Quando eu não faço mais workshop, até ano que vem vou fazer um, mas eu dei um tempo assim para mim. Mas o que eu mais enfatizava nos workshops é a função do terapeuta. Para que serve você ser terapeuta? Né? E eu acho que só serve você ser terapeuta se você tiver esse olhar da pessoa que está começando. Eu e Oswaldo chamávamos de colar os caquinhos. Né? Está começando a colar os caquinhos. Não sei se vocês sabem, eu trabalhei anos com o Oswaldo. Né? Nós fazíamos grupos. Teve uma época que era uma loucura, porque a gente fazia um grupo de final de semana por mês. Tínhamos 4 grupos em andamento. Era muito trabalho. Né? É... Então a gente tinha nomes para algumas coisas. Né? Uma delas desse trabalho de filigrana, né, com crescimento, que é colar os caquinhos. Né? Então, como terapeuta, você tem que saber a sua função ali, que não é do saber, é do acolher, é do acompanhar. Como a mãe que acaba de receber uma criança no colo, né? Poder acompanhar, poder ouvir o que aquele bebê está pedindo, está necessitando, né? As coisas que não estão no manual, né? É, é. Está um pouco no livro que o Winnicott fala disso, né? Então, Quando ele fala da independência da criança, né? É que ele diz a mãe é presente, a mãe, como é que é o termo que ele usa, gente? Escapou agora da minha cabeça. suficientemente boa? Suficientemente boa, é. Aquela mãe que está presente, né? Ela dá segurança à criança. Da criança estar ali brincando sozinha, e olhar e ver que a mãe está ali. Da criança se afastar e voltar, né? Então, o Winnicott falava disso, né? Dessa presença acolhedora, né? Que eu acho que o terapeuta tem que ter. Porque quando a gente começa, a gente quer fazer um monte de coisa, né? E aí sai atropelando também o paciente. Olha, pelo que eu estou sentindo aqui dos comentários de muitos ex-alunos e alunos teus, pelo visto, eles se sentem muito acolhidos por você, viu? Que bom, que bom. Não estão te Eu não vendo consigo ficar lendo quem como. está passando aqui, não. Aí depois vocês me contam. Está tendo, tá tendo muita apreciação pelo seu Ah, que trabalho, bom, que bom, que bom. muitos É, é, elogios. é. E, Elô, aqui como uma pessoa curiosa também, que eu sempre fui, né? Eu cheguei perto do Oswaldo, ele foi uma referência muito forte para mim, porque eu conheci ele nos Estados Unidos, eu nem estava na bioenergética ainda, né? Uhum.
E depois, aqui, quando ele se tornou, ele criou a FLAB, né? A nossa instituição que nos reúne aqui, e está dando Aham. esse espaço bacana para a gente poder ouvir toda a história, né, da constituição das sociedades e também de como é que era o relacionamento de vocês, porque como a gente via mais a parte social, vamos assim dizer, da Flávia com o Oswaldo, né, a Uhum. gente não conhecia os meandros lá dentro, mas agora você É. contando dessa parceria, né, que vocês faziam, como que você definiria isso, Elô? Sua parceria com os... Olha, para mim é uma irmandade, né? O Oswaldo foi para mim, desde que eu o conheci, um encontro assim de almas, né? E sempre foi assim um grande parceiro. Eu vivi coisas muito difíceis na minha vida que estava o Oswaldo ali. E depois fizemos essa parceria porque a gente, né? São E um fizemos pouquinho muitos grupos. Ah, parou para você que estava rodando ali? Você acompanhou? Que parou, mas já foi um eu estava momento dizendo que que o Oswaldo é uma irmandade, é um irmão, né? Um irmãozão assim de vida, né? E foi o Oswaldo também que me puxou para esse trabalho, né, com o Frank, né? Ele me indicou a Eliane, né? E depois esse trabalho com o Frank que resultou, né, na fundação da Saberge, né? É, o Oswaldo sempre incentivou muito, e uma coisa que eu gostaria de deixar registrado, a importância da gente continuar se formando, né? Que a gente dá o nome de educação continuada, né? Então, assim, quando o Frank parou de vir ao Brasil, a esposa dele já estava doente, queridíssima e tal, ele já estava vindo há uns 2 anos com a Leslie Case. E nós fizemos muitos trabalhos com a Leslie Case. Não mais de formação, porque já consideramos, depois de 9 anos, nós estávamos formados, e fizemos CBT e nos tornamos de datas locais, né? E Ripa Ripa na Chulipa, muito trabalho. E a Leslie ficou bastante tempo com a gente, né? Depois da Leslie, ou junto, não sei, a data para mim é horrível, tá? Mas foi o Rainer também, a presença do Rainer, e a gente sempre fazendo grupos. Então tinha um grupo, eu, Oswaldo, Carlos César, Marta, Solange, é, Lilian, Stefan, Ana Isabel, sempre nós juntos fazendo trabalhos terapêuticos, nós sendo clientes desses de datas internacionais, né? Então teve o Rainer, a Lege foi bastante tempo, o Jean-Marc, queridíssimo, o Gui, eu anotei aqui para não perder ninguém, a Diana, e o queridíssimo Bob Lewis. O Bob Lewis, ele teve uma presença com a gente. O último trabalho que eu fiz de grupo, com o Bob, estava o Oswaldo. Agora eu fico emocionar. Assim foi, sabe, você passar 5 dias com um trabalho profundo com o Bob, que é aquele trabalho, e que foi em Búzios o último trabalho. Estava o Jaime, a Grace, né? E eu sempre com uma questão assim, como que eu posso relaxar? Porque eu sou uma pessoa extremamente ligada, 360 graus, né? E era a minha questão sempre, meus trabalhos todos com o Frank, o que você faz para descansar? Eu deito na rede e leio, não, o que você faz para descansar? Era uma discussão. E eu tive um momento com o Bob que eu relaxei. Eu relaxei. E eu fiquei. Quando eu saí do trabalho, as pessoas estavam tão emocionadas e eu não sabia por que que era. Eu só tinha vivido aquilo, entendeu? De estar profundamente relaxada. Então, isso é de uma gratidão, né, pelo Bob. E quando eu falo isso, é uma gratidão também pelo Oswaldo, né, que me ajudou, me pegou pela mão e me ajudou a fazer todo esse percurso. Né, que toda a minha paixão é pela bioenergética, veio pelo discurso do Oswaldo. O Oswaldo dizia para mim: o que você está fazendo na psicanálise, cara? Você está perdendo seu tempo. E aí me dava trabalho de grounding.
me botava no stool, né? E eu ali vivendo aquelas coisas até que eu fui compreendendo, né? Compreendendo. E eu acho, na verdade, que a gente tem sempre que se formar, né? Porque nós estamos na vida abertos para o desenvolvimento, né? Profundo. Então a gente tem sempre que se formar e eu acho que trazer as pessoas que podem, né, nos abrir para esse trabalho, né? Quando você está ali com as pessoas das outras. Eulina estava no último trabalho comigo com o Bob, Ah, você viu que Carlos ela César, Eulina. comentou? Eu vi ali, eu fui olhar para baixo, vi a Eulina querida. Né? Então, assim, eu dou muito valor a essa pós-formação, né? Que é a educação continuada, dou maior valor, incentivo, acho que a gente tem que fazer isso, tem que fazer. Né? Bom, Eu agora acho que me você está perdi, agora você me ajuda aí. trazendo, mas você trouxe o mais importante, Elô, que foi a tua emoção. Por que, que eu digo que é o mais importante? Porque acho que é isso que nos conecta. Porque quando você fala da importância que o Oswaldo teve para você, bom, eu nunca neguei ele que me trouxe para a Bioenergética, porque ele ficava de mão dada comigo no workshop do Loa e eu dizia para ele, se ele me chamar, eu não vou, viu? Eu não vou lá na frente. Agora eu vou ficar só até o intervalo, depois eu vou embora. Aí ele falava, não, vamos almoçar, depois do almoço a gente discute isso. E assim eu ia ficando. Eu fiquei um workshop Uhum. inteiro por causa dele. E aí continuei a formação aqui no Brasil depois. Mas foi ele. Quer dizer, devo mais uma a ele, que foi trazer você. Você e toda a sua bagagem também, Ah, né? querida. Então é muito bom isso, a gente poder fazer esse momento de conexão mesmo, Heloísa, com aquilo que a gente é de verdade. A gente é Uhum. a nossa história tem muito a ver. Passou, o Oswaldo foi fundamental na história da formação da Flávia. Nós não teríamos nada disso se não fosse aquele. É. Eu peguei os primeiros encontros, né? Marta, Carlos César, Oswaldo, Solange, Catanhede, Zé Cota, e falando disso, aí o contato com o IBA, que era tão difícil, né? Ter uma interlocução, ter eco no que a gente falava, né? Então, quando não, a gente tem que ter uma federação, a gente tem que ter uma associação nossa, e como que se fortaleceu nesses últimos anos, né? Eu assisti a saída do Oswaldo, a entrada do Jaime, né? E, se não me engano, foi em Búzios. Sim, E foi sim. lindo, porque o Oswaldo estava muito emocionado e o Jaime super emocionado, né? De poder passar esse bastão, né? E tudo Deu isso uma é muito paradinha. importante, olha, Ah, quanto ah, importante é tudo isso para os nossos alunos também. que foi uma batalha, Não né? só para a Eulina falou gente isso. se reconhecer. Elina falou isso no dia que ela fez, né, a entrevista. Foi muita batalha. Foi muita batalha para se conquistar o que se tem hoje, né? Foi e é, né, Elo? E é, né? É, é. Porque outro dia também, conversando com você antes, né, quando a gente estava se preparando para eu poder te entrevistar para essa live, né? Você me cativou muito quando você falou de que o trabalho pessoal de cada um era o que contava mais dentro do processo de formação do analista Uhum, bioenergético, né? De qualquer é, analista, fundamentalmente do analista é, bioenergético do qual a gente estava falando, né? uhum, Eu é. acho que o que você está Eu quando trazendo, eu teve uma turma porque antes da gente ter o grupo aberto, né? Nós tínhamos as turmas, né? Então uma turma eu fiz com o Carlos César e uma coisa que o Carlos César que falava assim, Elô, olha a mudança dessa pessoa, dos nossos alunos, né? Porque os 3 primeiros anos a gente trabalhava, a gente atendia, né? Claro que a pessoa ia levar também todo o material para a própria terapia, né? O crescimento dessas pessoas, então você via assim, 14, nós tivemos turma de 16 pessoas.
a mudança, né, de postura, de olhar, de compreensão. Nossa, é muito lindo, é muito crescimento. É muito crescimento. Nós temos uma formação riquíssima. De uma Riquíssima. profundidade muito grande, né, Elô? É, é. Falando Eu fico muito nisso, feliz com isso. eu acho que seria legal você contar um pouquinho para a gente como que você vê a formação dentro do seu instituto, na estrutura, se tem Aham. departamento, se tem clínica, como é que ela funciona? Que eu acho que é A legal gente para funciona. ter Aham. muita gente aqui também ouvindo, que talvez seja até futuro aluno, né, Elo? Para saber um pouco É, como é que vocês a fazem. gente, nesse momento a gente funciona com grupo aberto, que é uma coisa que já tem alguns anos, que funciona assim, sei lá, acho que 5 anos, não sei. Eu sou péssima com tempo, com data, É, sou meio assim no ar. não tem importância. Mas resolvemos fazer o grupo aberto, né? E esse grupo, a formação ainda dura 5 anos, sendo que 3 anos são os anos de experiência pessoal e depois anos clínicos. Nos 2 últimos anos clínicos, o aluno tem o direito de atender na CLISAB. A CLISAB é a nossa clínica social, que funciona super bem, né? Então, os alunos vão para a CLISAB, os terapeutas da CLISAB, eles recebem supervisão dos didatas, isso não é cobrado do aluno, né? E o que o aluno recebe do cliente entra para a sociedade, né? Fica como uma ajuda para a sociedade, né? Então, é um trabalho totalmente social, né? Nesses 3 anos, quem tá, eu chamo bonde andando, mas é conhecimento circular. O bonde andando. Porque é porque o aluno entra, mas nesses 5 anos todos vão ver todos aqueles assuntos, né? Desde Sim. técnica, como a teoria do desenvolvimento, como toda a teoria do Lowen, né? Vão passar por todos, a gente vê um pouco dos textos freudianos também, né? Vão passar por todo esse caminho, né? Na hora que entra, né? Então, assim, a gente tem um aluno que está se formando, mas tem 3 que estão entrando, né? E está funcionando super bem, né? Nós temos, então, as diretorias, né? A gente tem a diretoria geral, que nesse momento é com a Lilian Stefan, a diretoria financeira, que é com a Karen Butland, a de ensino, que é a Ana Isabel Zibek e Fernando Nóbrega, os dois juntos, a parceria. A diretoria clínica, que é minha paixão, está com a Georgina Martins. Eu fui uma das criadoras da clínica social lá no início, né, nos primórdios, com o Benjamin Mandenbaum, um colega que já se foi. E batalhamos muito, e eu vinha na experiência de clínica social, desde a PUC, que eu fiz PUC, né? Depois eu fui trabalhar com um amigo que trabalhava numa casa grande, então entramos 3 recém-formados para fazer a clínica social nessa casa que era o consultório dele. Então, durante anos eu trabalhei com clínica social. Então, quando chegamos na Saberge, né, na fundação da Saberge, eu e o Benjamin tínhamos essa experiência com clínica social. Então, a gente teve a alegria de pensar a clínica social, de começar a divulgar a clínica social, montar as normas, né? A questão das supervisões, né? E foi muito gostoso assim para mim. Então, nesse momento, a Saberge funciona dessa maneira, acho que já falei das diretorias, né? E na Saberge tem a Miriam Mantal, que nesse momento está no comitê de ensino do IBA, né? Ela acabou de ser cooptada para lá, né? E então a Saberge funciona com essa diretoria e tá lá. E a clínica funciona super bem, a clínica social. Eu te E respondi o que você estava querendo perguntar? respondeu, Não. respondeu sim. E a Ah, partir de que momento mesmo que ela é facultada aos alunos, eles já podem entrar na clínica logo? Como que como, vocês como praticam? é, como é, como é circular, quer dizer, o aluno, quando completa o terceiro ano de formação,
Ele tem 2 anos de atendimento pela clínica social com supervisão. Ah, entendi. Aí Aliás, estou ele já gostando muito do começa termo, viu? Conhecimento circular. Tá bombando aqui. melhor que bonde andando, né? Fazendo sucesso. Seu Então, neologismo aí foi bom. então, depois de 3 anos que a pessoa está em formação, ela tem direito a ir para a clínica social, onde ela recebe aluno, né? E ela recebe cliente, desculpa, ela recebe o cliente e tem a supervisão, tem direito à supervisão. E nisso ela já vai esboçando o caso clínico, que ela vai precisar do esboço do caso clínico para se formar. E ela vai precisar da apresentação do caso clínico para fazer o CBT. Olha só, a Bia falou que ela prefere, em vez de conhecimento circular, o bonde andando. Ela gostou. Ah, Bia é da minha aldeia, cara. Eu achei legal também. Eu gostei do bonde andando também. Também. Dá uma ideia de como é vivo tudo isso, né? É um É, conhecimento vivo que vai é, se aham, somando e vai crescendo, é, né? é. Interessante que nós chegamos às mesmas vias, né? Várias clínicas sociais, a minha também, dos primeiros 2 anos, ainda não, mas já no terceiro os alunos começam a frequentar e é bem Aham, por aí também. é, é. Muito legal. Eu acho que tem outra perguntinha para te fazer, que eu estou faltando aqui. O que você falou, Ah, para um ponto importante, acho que tá cortando um pouco, né? tá dando uma pausinha, mas eu já entendi. Aí eu li nosso tempo quando tomamos o bonde. Pois é, menina, nós somos dessa época do Mas, bonde. vamos ver se eu consigo. O bonde andando. O bonde fez o maior sucesso. Um sucesso. Olha só, Tá, a e última sobre, coisa. sobre a nossa formação, o que eu não falei é que com 5 workshops nacionais e 2 internacionais. Alice, Tudo picotando. Vamos ver se agora melhorou. e como vocês introduzem, tendo uma primeira formação em psicanálise, como eu lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né? Agora é lá em São Paulo, porque a gente está no Zoom, então tudo é longe, Estamos tudo é na nuvem. perto, né? Ou tudo é perto. Como que vocês introduzem a psicanálise? Se tem uma matéria separada ou se ela vai junto no currículo? Vai junto no currículo, porque assim, é, eu atualmente estou afastada, inclusive, de dar aula, né? Mas a forma com que eu, Ana Isabel, Marta, Cristina, lá no início, e assim, pensamos em fazer essa costura, né? A gente pega os textos freudianos, primeiro, a construção do aparelho psíquico, porque se a gente fala em inconsciente, se a gente fala em bloqueio, a gente tem que ter uma concepção disso, né? E pegamos a parte do desenvolvimento. Pegamos um pouco. Eu, por exemplo, gosto de pegar a interpretação dos sonhos, porque ali a gente entende muitas coisas da construção do que o Freud chamava dos mecanismos de defesa, que o Reich se utiliza disso e o Lohr também se utiliza disso, que são os bloqueios, né? Então, essa questão de entender o aparelho psíquico para perceber o que é isso do ego, que a gente está ali no presente, é do ego, mas não está no presente, não está no consciente. Né? Então, a gente pega os textos freudianos para poder introduzir essa dinâmica do que a gente está falando quando é um bloqueio, porque você não tem a consciência do bloqueio. Para onde que vai isso? Vai para a musculatura. Mas a musculatura que ela tem uma costura com o nosso inconsciente. Né? Não é um trabalho consciente, fica ali naquela estrutura, né, do inconsciente, que é as nossas defesas, né, por onde a gente se leva as marretadas e se
se protege, né? A musculatura fica ali, né? Então é esse psiquessoma, né? Então a gente precisa dos textos freudianos, né? Como precisa, para mim, da teoria do desenvolvimento, porque quando a gente fala de caráter, das classificações do Lowen, do que a gente está falando? De onde que o Lowen tirou aquilo? Né? Ele fala do caráter oral, de quem que ele está falando? Né? Ele está falando lá do que o Freud percebeu, sacou, né? Construiu, né? Então, para mim, tem que ter esse percurso e é um percurso que se mantém, né? Depois E acontece com daquelas 300 vocês, mil reuniões que a gente fazia a tarde inteira de sexta-feira, quando eu digo que era muito trabalho, não era pouco trabalho. era assim. Para botar de pé uma instituição, né, Heloísa? Não é É, fácil botar uma instituição é, de pé, né? E dar forma é, para é. ela, dar consistência, né? Com Uhum, tudo que está aí, tem uma clínica que dá mais consistência ainda, né? Você é, falou o é. nome da clínica. Como que escreve o nome da clínica de vocês? É Clisab, 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 muito Clisab. bonitinho. Clínica Social e acho Da que Sabesp. bioenergética, não sei, mas nessa BES, né? Clínica Social de Análise Genética. Agora, o Oswaldo fez todo um movimento para começar a fazer grupo na Clisab, né? Porque Uhum, era uma questão nossa, assim, nós trabalhamos anos e anos e anos e anos com grupo, né? E na Clisab a gente não tem as pessoas ainda com a formação necessária para fazer grupo, né? Então esse projeto ele não levou adiante, né? Porque nisso ele adoeceu. porque É que você é, provavelmente, na sua história de formação como psicanalista também, antes deve ter feito parte dos grupos operativos, né? tudo, Toda meu a primeiro teoria do estágio em hospital Caeto. psiquiátrico funcionava com grupo operativo. Foi bem nessa época, os argentinos vindo falando de grupo operativo, né? E depois a primeira formação que eu fiz em psicanálise era, era uma sociedade que se propunha a estudar o texto freudiano e estudar as técnicas grupais com antropologia e sociologia, simples assim, né? Então, era uma sociedade muito interessante, muito interessante. Então, ali nós tínhamos a formação para grupo, né? Por exemplo, eu comecei trabalhando, eu já fazia grupos, né, nessa época da faculdade, coisa da dinâmica de grupo, mas eu comecei observando o grupo com os didatas dessa sociedade, né? Tinha o Coimbra, Luiz Coimbra, que era um dos didatas, ele fazia muitos grupos, e eu fui uma das observadoras de grupo. Então a gente participava do encontro grupal, anotava, e aí ele ia nos explicando, né, o que aconteceu ali quando uma pessoa falou, ele respondeu para outra, né? Então, qual era a técnica que estava envolvida ali, né? Então, a ideia do Oswaldo era muito isso, dar uma formação dentro da prática, que era o estilo do Oswaldo, né? Tem que ser na prática, com os clientes da Clisab, né? Eu achei um projeto Formação lindo. Eu e Carlos de César grupo, né? participamos muito dessas ideias dele, demos muita força para ele fazer isso, né? Mas, É, infelizmente, mas hoje ele se foi. também se coloca um novo desafio para a gente, né? Eu não sei como vocês estão aí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, e alguns colegas da Flávia têm dito que já tem a clínica social onde é um pouco mais difícil, tem mais desafios, mas estão sendo muito por Zoom ou por esses aplicativos que nem a gente está aqui, Ah, né? nesse momento, sim. Nesse momento, sim. E, e tem funcionado lá, vocês têm conseguido, tá tendo repercussão entre os estudantes para E continuarem te, atendendo. atendendo, sim, e tem tido também repercussão, nesse momento, o atendimento é por telefone, em horários, quer dizer, aquele atendimento de meia hora,
de quem está necessitando. Essa divulgação está sim, sendo feita pela Deise, que aliás não falei da Deise, que é a nossa diretora de comunicação, que está arrasando na comunicação da Saberge. Então, são divulgados os telefones com os horários, né? E está funcionando, as pessoas estão buscando, porque é um momento de muita tensão, de muito medo. A gente está vivendo uma atmosfera de muito medo, de muita tristeza com muitas mortes, muita frustração em todos os níveis. É criança que não pode ir para a escola, não pode encontrar um amiguinho, né? Você que não pode sair para encontrar com os amigos. Então, conviver com essa frustração que esse momento impõe, né? Essa preocupação, porque quando a gente pensa, ah, não, está melhorando, a gente já vai poder abrir. Não, está piorando. São Paulo agora está aumentando a curva, Rio de Janeiro está aumentando de novo. Então a gente vive um momento assim de medo e de insegurança, né? Então acho e é que um nunca grande. foi tão importante esse tipo de atendimento. Alguém vê, ah, eu posso ligar para tal número, a tal hora, não tal dia, né? Sim, nós temos isso em São Paulo, também É, nas outras sociedades ligadas à FLAAB, todas fazendo esse uhum, tipo de escuta, alguns chamam de escuta solidária, atendimento é. online, e tem pessoas até em O situações tão atendimento precárias que tem que ser online texto, não dá nem para ter um pessoas que não têm lugar para poder privacidade. falar. É, Isso tem gente que não tem acontece, porque são privacidade. É. situações Tá todo mundo dentro de precárias também. casa. É, Sim, nós tá todo temos mundo dentro de lidado com casa. isso nos É. grupos de Eu acho supervisão. que o atendimento por Zoom, o atendimento online, é diferente desse atendimento pela necessidade, né? É, Porque é uma conversa, é um acolhimento e não é um processo. E no sim, atendimento online, por incrível que pareça, eu que sou avessa às máquinas, funciona e está funcionando, né? Está funcionando. Inclusive na questão corporal, né? Se você pede ao paciente, agora você bota a mão no peito, bota a mão na barriga, respira, fecha o olho, sente nesse espaço, reduz a ansiedade, né? Estava falando com uma cliente que estava se sentindo muito abandonada, muito sozinha. Eu ensinei para ela, me veio na hora, se dê um abraço. Sente o peso das mãos aqui no ombro, sente que a sua musculatura está cedendo. Porque no consultório eu colocaria ela sentada ou em pé e ia para a musculatura dela, até ela poder fazer um ground, né? Então ela sentada, ela fez isso e eu fiquei dizendo, agora respira. Eu estava ali com ela, né? E ela me agradeceu. Depois ela falou, ai, obrigado, foi tão bom. Né? Então funciona, eu não sabia disso que podia funcionar. isso é uma descoberta nossa desse momento, É, né, pois é. Luísa? Como no nosso primeiro encontro, que eu estava lá cheia de medo, né? E aí eu falei, olha, minha esquizoidia tá mil, eu não vou conseguir falar. Aí a gente Dessa começou a brincar, entrevista começou a aqui, rir. E a coisa começou a funcionar e eu fiquei muito mais segura. Você sabia? Depois da primeira conversa com você. olha que bom, foi terapêutico. Super, super. Nossa, que bom. Senão já tinha fugido. Eu estava apavorada também. E hoje, quando eu não conseguia aqui com os botões, Elo, que eu só conseguia me filmar, eu não conseguia sair de um filminho de mim mesma. Deus, É. depois que eu descobri que eu estava em vez de livro, eu estava testando um monte de coisa, pondo É. fundos diferentes É. atrás de mim É. também. De patologia, né? A gente vai É. perdendo medo, né? É. Essa que é A gente verdade. apanha um pouco e vai aprendendo, né? É Porque se eu sou da época do verdade. bonde, imagina lidar com essas máquinas. O bonde andando. Elô, mais uma coisa que eu estou curiosa aqui, tô te perguntando. Você está respondendo, eu estou te Enquanto eu puder, eu perguntando. respondo. Até eu dizer isso, eu não sei não. Olha só, pensando nisso, né, que você falou, a gente apanha um pouco.
comparando aquela formação que a gente teve lá atrás, que a gente tem hoje. Peraí, não entendi. Você tem que repetir porque picotou? Eu não entendi. Ah, tá. Vou repetir. Quando você falou que a gente apanha, mas aprende com a questão da tecnologia, eu quis fazer uma ação com o nosso processo de aprender a ser bioenergético, como era lá atrás, e hoje os desafios que estão colocados para a turma que está começando agora, mas já passaram por nós, né? Esse conhecimento já foi, enfim, digerido por nós, está saindo de um outro jeito. Como que você vê isso? Bom, eu não sei se eu vou te responder no que você. Depois, se você me disse se eu estou respondendo ou não. Tá. Eu acho que o cerne da aprendizagem corporal é, primeiro, a sua terapia. E depois, você assistir ao trabalho. Né? Para mim, durante toda a minha formação, sempre foi riquíssimo. Porque nós tínhamos com o Frank, assim, primeiro ele atendia o grupo todo, acho que 2 vezes, a gente fazia uma escala. E depois nós nos atendíamos com a presença dele, com a supervisão dele. Que eu acho que a gente criou essa ideia nesses 5 anos. Né? Porque nesses 5 anos, os didatas que estão coordenando o workshop, eles atendem, mas os alunos que já estão na fase clínica, eles atendem os colegas, com a supervisão in loco. Então, acho que isso, primeiro, vai dando muita segurança quando você vai para o consultório que você está sozinho com o seu cliente. Porque você já teve a experiência de fazer um atendimento, né, e poder discutir esse atendimento. Né? Claro que quando a gente fala em discutir, assim, não dá medo, porque pode ser criticado. Não, pode ser discutido para ampliar essa aprendizagem. Né? Por que, que você pede uma pessoa para ficar em pé e por que, que você pede uma pessoa para deitar? Né? O que está acontecendo ali? Então, isso é nessa formação que você leva um background e uma autoconfiança de você poder sugerir um trabalho com o seu cliente. Né? Eu acho que é o cerne da nossa formação. Acho que todas as sociedades de bioenergética compreendem isso. Né? Tem essa essência do atendimento, né? E do processo, né? É bem isso mesmo que eu queria que você falasse. Você falou, é a terapia e a maneira como cada um encarou o desafio, né, de passar por isso. É. O que é um grande desafio E, também, né? e assistir ao didata, né, a atender. Eu me lembro que quando eu comecei, eu tinha feito algumas sessões com o Frank antes de começar o grupo que a gente formou, né? E aí, então, eu me lembro que eu ficava assim, siderada no que ele estava fazendo. E ia anotando. E depois eu perguntava tintim por tintim. Né? Por que, que aconteceu aquilo? Por que, que aconteceu aquilo? Por que, que ele fez aquilo outro, aquilo outro? Aí ele só te dizia assim: acabou? Só isso que você quer saber? Porque eu queria saber tudo. Né? Como Porque é muito rico, é muito boa, rico. como boa professora, a gente está sempre aprendendo, né? Você é Isso que a professora gente também, faz a você sabe, profissão. né? Que a gente aprende assistindo todos os sentidos, né? Com todos os sentidos, né? E muito interessante. A Lina estava lembrando aqui para os workshops, eram lugares de muita intimidade também, que a gente acabava ficando Total, fora total. de São Paulo, recolhido num lugar, É, né? Muitos é, dias, e que aquilo também uhum, ajudava nesse processo de é, imersão, né? é, é. Que Aqui a hoje Eulina está colocando que o Frank foi um trainer que formou, não deu para ver, nos formou. formou. O Frank foi o nosso mestre. Eu acho que quem trouxe o Frank a primeira vez foi a Eliane com o Oswaldo para o Rio. Né? Eu, quando cheguei, o Frank já estava vindo ao Brasil. Né?
Algumas pessoas já conheciam bem ele. E ele foi um mestre, realmente. Ele que inoculou aqui no Rio de Janeiro, não sei se nos outros estados, o trabalho em bioenergética. Foi ele. Né, às vezes. Ainda não. Então, você falou que ele não Voltou? Será que voltou? voltou, voltou. Então, eu disse que o Frank foi o que inoculou a bioenergética para a gente no Rio de Janeiro. Né? Claro que começamos com a Eliane Siqueira, né? Para E Sandra muitos, Guimarães. É. para muitos de Então nós em elas já São tinham. Paulo também. Foi a Miriam que É. trouxe ele pela primeira vez. Ah, legal. Uhum. E foi o meu primeiro trainer em São Paulo. Aliás, eu já conheci ele de lá dos Estados Unidos, que eu tinha feito um workshop Aham, lá que você com foi ele. lá, né? É, você foi Mas lá. quando trouxeram ele para cá, eu fui a primeira a me inscrever. Eu falei, cara, tá aí. Uhum. Estou junto nessa formação, É. porque isso me Uhum. faz sentido. Né? Ele me E trabalhou aí. quando eu estava lá nos Estados Unidos. Aliás, foi fundamental, porque eu estava Aham. totalmente sem chão lá. Aham. É. E o Loan, uma vez, conversando com o Frank, nós estávamos, acho que em Teresópolis, não, é Teresópolis, na casa da Doris Kelson. Aí nós começamos a falar, não, mas a gente quer conhecer o Loan, podia trazer o Loan ao Brasil. Ele falou, tudo bem, vamos trazer. Aí Assim, trouxemos o Loan. assim, Aí o Noam deu uma palestra enorme, depois ele fez um seminário, que eu acho que foi de 2 dias, onde ele atendeu pessoas na plateia, né, que eram todos terapeutas, né? E depois tivemos uma festa enorme na casa da Beatriz Saboia, que também era desse grupo, e eu dancei com ele, ele gostava de dançar, parou de novo. sim, Parou. Voltou? Já está me ouvindo? Oi, voltou? Cadê? tá rebelde. Tá cortado. Fica rodando aí na sua tela. Parou, parou, Que tá parou, chegando num momento de fechar. parou. Tá parado. Faz uma coisinha assim. Agora tá. Você Agora está me ouvindo agora? tô dizendo que pulsa. Você leu? Isso, Então, isso. querida, vamos sair. Eu só te Obrigada. contei que eu dancei com o Loan, tá? Que Foi você não pegou. ótimo, foi ótimo. Ele dizia que ele dançava todo dia. É verdade, é verdade. É. Foi muito Leia, bom. querida. Obrigada. Adorei, eu que te agradeço. Muito bom. E indo a São Paulo, vou te procurar, Pode tá vir, bom? a casa está aberta. Assim que acabar esse negócio aí. Ai, pelo amor de Deus, né? Não dá para entrar em É, avião agora. pois é. E a todos Vai ficar vocês que estiveram aqui gravado. comigo, um beijo, um abraço. Essa Hã? história toda linda vai ficar gravada, tá? Ah, Que eu tá vou bom. agora É, gravar tudo. saindo daqui, aonde que se pode ver? Que a minha filha quer ver depois. Você sabe, não? Eu vou.
Eu vou deixar Manda ela para na mim. Flaab mesmo, Flaab 2. Tá, E tá bom. depois também Tá pode bom. ser no A YouTube. Cristina. Tá bom, Estão tá todos bom. aí, Georgina, tudo aqui. Beijos, beijos a todos que estiveram aqui com a gente nessa sala de estar. Foi muito gostoso estar com você. Beijo. Beijo. Quando você sair, eu vou ligar. Eu saio como aqui? Eu boto um X, aperto no xizinho aqui. Eu acho que sim. Aperta o Já fui então. end. Cliquei. Tchau. Saí. Vou sair. Tchau. Tá bom.